Salve, salve, guerreiros! Quem fala aqui é o Nado Extremo. Dessa vez eu quero contar pra vocês uma historiazinha um pouco diferente. Um pouco da minha infância e até chegar aos dias atuais, onde eu vou contar pra vocês não uma biografia, mas meio que um estalo que houve na minha mente. E esse estalo aconteceu em algumas fases da minha vida que me faziam perceber coisas meio que como se fosse um instinto. Um instinto que eu tinha, mas até hoje eu sinto esse instinto, mas eu no meio que não acreditava nele, era meio que não entendia ele, sabe? E aí até que chegou os dias atuais onde eu percebi, e já chegou a hora de enfim eu começar a ouvir esse insight, né? Esse estalo, essa ideia, que vocês vão entender um pouco melhor agora. Primeira vez que eu me recordo dele, eu não sou uma pessoa tão velha, mas já tenho mais de 30 anos. Mas a primeira vez que ele aconteceu na minha vida foi no ano de 1994. Eu estudava numa escola pública, uma escola onde o ensino era interessante, os professores eram bons, mas os alunos nem sempre contribuíam, como é algo que acontece até nos dias de hoje. Eu lembro nesse tempo que eu sabia que sabia. Algo empatava em mim e expôs esse conhecimento. Às vezes eu olhava para o ano de 94 e ficava perguntando para mim mesmo no quadro, mas por que nunca muda o ano de 94? Para tu ver o nível de inocência que eu tinha, mas de certa forma eu sabia por que era o ano de 94, mas algo me prendia. É o que hoje a gente chama meio que bullying, né? Eu sofri muito bullying nessa época, também praticava, né? E negava. Mas por ser mais novo que alguns, o meu que tentava superar isso, mas não conseguia. Então, essa situação mental me deixava em dúvidas, né? E essas dúvidas eu não conseguia transparecer na hora da prova. Eu ia fazer provas, eu sabia a resposta, mas não conseguia pôr elas. Aí colocava respostas erradas. Isso permaneceu por 2 anos. O ano de 94, 95 foi praticamente perdido, até que a família da parte do meu pai, junto com minha mãe, tiveram a brilhante ideia de me pôr em escola particular. Quando eu entrei na escola particular já em 96, foi onde eu consegui meio que não ter esses traumas pelos alunos me atormentando, e eu consegui enfim aprender. Foi nessa escola que eu trabalhei melhor minha mente, eu consegui ter uma vida um pouco mais tranquila, e de 96 até o ano de 2000 foi tudo ok. Foi onde eu mais brinquei na minha vida, foi onde eu tive uma infância perfeita, foi onde eu fui feliz. Inclusive eu acho que eu tenho fotos, se eu achar alguma aqui eu vou pôr aí pra vocês verem dessa época, tem? Foi muito boa esse período. Em 99 eu voltei para Teresina e tive talvez um dos últimos anos da minha vida assim, onde eu pude associar a infância e um bom momento, né? Que foi o início da minha adolescência. E aí eu estudei numa escola aqui mesmo, no bairro Bela Vista, em Teresina. Foi tudo ok, eu tive grandes amizades que até hoje, muitos deles ainda são meus amigos ainda. Eu tenho amizade com alguns deles, tem alguns no meu Face até hoje. E aí em 2000, minha mãe teve uma ideia interessante de me pôr numa escola um pouco melhor, no centro de Teresina. Porém a escola estava em crise na época e ela começou a pôr matrículas bem baixas e aceitar todo tipo de aluno. Nesse daí eu tive mais influências, eu não cheguei a me perder nem nada, mas o ano de 2000 foi muito forte, foi como se fosse uma volta para o ano de 94. Tive muitas pessoas que gostavam de mim, mas muitas pessoas que não gostavam de mim. Mais uma vez, não conseguia ter esse estalo, né? Esse meu instinto, ele não conseguia, de certa forma, me convencer do certo. E aí foi mais um ano perdido, eu não consegui passar também nesse ano. Tive grandes discussões com minha mãe nesse tempo, voltei para Água Branca, que é a minha cidade natal, e lá foi onde eu tive, assim que eu posso dizer, talvez o pior ano assim que eu posso considerar da minha vida. Se não, tá entre os 3 primeiros anos mais horríveis que eu tive na minha vida. Lá foi onde realmente minha infância ela deixou de ser existida. Eu me envolvi com tudo que não tinha sentido, me envolvi com drogas, me envolvi com um pouco de bebedeira, me envolvi com companhias que eram amigos meus, mas ao mesmo tempo me levavam para o mau caminho, então não eram bem amigos, né? Mas também muitos deles eram por mera inocência, todo mundo era novo nessa época, a gente estava no início da nossa adolescência, 16, 17 anos de idade. E aí foi um ano perdido, até que
Eu não vou entrar muito em detalhes nele, até que eu fui pego pela família lá, mais uma vez pela família do meu pai. Tive uma conversa com eles e resolvi voltar, né, para a cidade onde que eu tô hoje, que é Teresina. Aqui foi onde eu tive o início da minha fase, que eu posso dizer, roqueira, né, que até hoje permanece na minha vida. Então, final de 2001 para cá, foi onde eu comecei a me envolver com isso e foi onde eu comecei a ter uma certa noção desse meu insight, né? Eu vou chamar de insight, né? Esse estalo, né, que eu tive na minha mente. Eu comecei a, a entender um pouco melhor esse meu instinto. Eu comecei a ouvir ele um pouco e eu posso dizer que de 2002 até o ano de 2020, assim, foi onde eu tive as maiores batalhas da minha vida, as maiores vitórias, as maiores derrotas também, os grandes aprendizados que eu tive, as grandes lições da minha vida foram todas aí. Eu não vou resumir tudo, eu apenas vou dizer que foi muito interessante, foi muito massa. Eu não tenho o que reclamar dessa época. Conheci pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que não foram tão maravilhosas assim, mas deixaram um certo tipo de lição. E aí a gente chegou, eu posso dizer que quando chegou o ano de 2020 foi onde, enfim, eu posso dizer que foi onde as coisas realmente mudaram na minha vida. Passei por todo tipo de turbulência, o próprio mundo mesmo passou por essa turbulência. E aí foi onde eu consegui perceber que a minha liberdade, a minha maturidade, a minha forma de pensar, ela ao mesmo tempo que me ajudava, ao mesmo tempo ela também me derrubava. E aí eu posso dizer que o ano de 2020, pela pandemia e pelas lições pessoais que eu tive, foi o ano assim do chega. A partir desse início do ano, de janeiro para cá, eu venho... Aliás, eu já venho trabalhando nisso desde dezembro. Mas foquei mesmo que de janeiro em diante eu vou passar a ouvir o meu instinto. Vou passar a estudar um pouco mais coisas metafísicas. Não no sentido de que eu acredite nelas, mas de que eu vou passar a entender elas um pouco melhor. Quero entender um pouco melhor o meu eu pessoal, por que de eu tomar algumas atitudes na minha vida, mesmo sabendo que aquelas atitudes ali não eram para ter sido daquela forma. Ouvi alguns amigos meus mais próximos que me deram conselhos, falaram duramente comigo, falaram sobre o meu jeito de ser, e eu acho que isso, de certa forma, abriu esse leque, né? E eu posso dizer que hoje, de janeiro para cá, do início do ano para cá, hoje nós estamos no dia 7, eu posso dizer assim com certa clareza que eu vou passar a ouvir o meu instinto, eu quero passar a trilhar uma nova estrada, ouvir mais os meus instintos e esse meu insight, né? Quero com isso deixar para vocês também essa lição, que eu acredito que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo até o final vão ter passado por grandes momentos na vida de vocês, por situações muito complexas, por pessoas que não vão acreditar em você, que vão falar coisas para você que às vezes é verdade naquele momento, mas que você é capaz de passar por cima disso. Então, o que eu posso dizer é que o título que eu estou falando para vocês aqui dessa história é um estalo que trouxe um aprendizado. Então, eu tive esse último estalo agora no mês de dezembro, através de grandes reflexões, através de pessoas, eu passei a conversar com pessoas diferentes que eu não conhecia, e enfim eu pude perceber que esses avisos dos meus instintos e também a opinião dessas pessoas me levaram a chegar a esse momento. O grupo ele vai ter muitos vídeos nesse sentido, obviamente eu vou estar fazendo muitos vídeos de culinária, de coisas que eu sei fazer, alguns vídeos de música, eu vou postar alguns vídeos eu tocando também, mostrando alguns ensaios da minha banda também, porque, enfim, eu não quero pôr uma regra no grupo. Tem gente que não vai achar interessante isso, mas eu não quero pôr, eu quero que seja reflexões. Então, quero deixar para vocês essa reflexão sobre a minha vida. Quero também, se você tiver algum tipo de história, algum tipo de coisas que aconteceu na vida de vocês, ou se aconteceu algum tipo de coisa desse sentido na vida de vocês, que vocês falem. Se quiser conversar comigo no meu privado, eu estou aí à disposição para conversar com quem tiver fim. Então, esse é meu recado. Eu espero que assim como eu estou com isso, passando a ouvir mais o meu instinto, a ouvir mais um pouco do meu eu espero que vocês também escutem um pouco mais do eu de vocês e as pessoas mais próximas ao redor de vocês que acreditam em vocês. Essas pessoas que acreditam em vocês, elas vão lhe dar ideias e de certa forma você não precisa também seguir ela
a risca, mas também pegue um pouco do que ela está lhe passando. Então, esse é o meu recado do Nardo Extremo para o grupo Reflexões acerca de